Bom dia. Feliz sábado. Espero que você tenha tido uma semana abençoada e uma noite um pouquinho mais tranquila do que a Jack teve. Diz que foram em torno de 20 horas, desde o rompimento da bolsa até o menino que se negou a nascer em novembro. Eu disse ao Tadeu, esse menino tem que nascer em novembro, Tadeu. Como eu e você e a dona Bira. Mas ele se negou e veio hoje às 7 horas da manhã, mas há tempo de assistir à escola sabatina, então o menino é crente. Estou achando que vai ser dos bons, esse. Eu espero que nessa manhã a mensagem de hoje possa chegar ao seu coração adaptada à sua necessidade. Para alguns, creio eu, poderá servir de estímulo para continuarem a passos largos em direção ao ideal. Para outros, quem sabe, pode vir como um leve ou forte puxão de orelha. Eu, sinceramente, apenas orei, tenho orado, estou em oração, para que o Espírito de Deus faça as devidas adaptações segundo o seu sagrado propósito. Você conhece a imagem que está aí no telão? É uma imagem feita a partir do rio Hudson, ali em Manhattan, em Nova York, do lado de Long Island. E essa foi para muitos, lógico, que ali a parte de trás, aquela torre que substituiu as torres gêmeas, depois do desastre de setembro de 2001, e outros prédios não existiam. Quando muitos imigrantes no século XIX e XX vieram para os Estados Unidos em busca de melhores condições. Quando essas embarcações chegavam em Long Island, no período, para o período de quarentena, muitos vindos especialmente da Europa, e ficavam ali durante algumas semanas em Long Island, esperando que estivessem em condições de passar pela inspeção sanitária e para poder entrar na ilha, propriamente dito, de Manhattan, em Nova York. Eles tinham basicamente essa visão, que se tornou um símbolo dos sonhos que eles estavam perseguindo. E o fundamento dessa nação, como a gente já conhece hoje, foi construído naquela declaração famosa da independência dos Estados Unidos, que proclamou que todos os homens são criados iguais, com direito à vida, liberdade, propriedade e a busca pela felicidade. Isso consta na Constituição. James Adams definiu, logo após a grande crise econômica de 1929, você já deve ter ouvido falar a respeito, ele definiu o sonho americano como uma vida que deveria ser melhor, mais rica, mais completa, com oportunidades para todos, baseado em suas habilidades ou conquistas, independente de sua classe social ou circunstâncias de nascimento. E assim tem sido. Esse é, de fato, o país das oportunidades. Aqui você faz as coisas acontecerem. Em menor ou maior grau, para um ou para outro, alguns podem dizer, não, pastor, as coisas estão mudando, mas ainda é o país das oportunidades. E esse ideal de liberdade inclui essa chance da prosperidade, do sucesso, uma maior mobilidade social. As pessoas transitam entre as camadas sociais com mais facilidade, alguns deles depois de um trabalho muito duro, numa sociedade com menos obstáculos. As pessoas aqui, inclusive, os que migram para cá, não demoram para descobrir que o dinheiro se mede pelas horas. E quanto mais ocupado você está, quanto mais trabalho você exerce, mais dinheiro você faz. Eis também aí o perigo do sonho americano. A cilada do sonho americano pode consistir em adotar um padrão de vida cada vez mais elevado. Afinal de contas, se você der duro, você chega lá. Você pode tornar sua vida mais complexa. E para manter um determinado padrão, na maioria das vezes até desnecessário, você se vê forçado a trabalhar mais. Alguns se afundam em 2, 3, e pasmem você, tem gente que até tem 4 empregos. Comprar virou um hobby, para muitos uma compulsão. Trocar as coisas virou um hábito.
e adquirir o último modelo quase uma obrigação. As dívidas têm se tornado muito comuns, e aqui, por conta dos juros baixos e a oferta de crédito, isso pode acontecer com mais frequência. Alguns especialistas em finanças pessoais ensinam que você deveria ter uma reserva no equivalente a 6 meses de despesa para quaisquer eventualidades. Compreende o que eu estou querendo dizer com isso? Quanto é para você viver por mês? X. Os especialistas dizem que você tem que ter 6 vezes essa quantia para que, numa emergência, na perda de um emprego, na fragilidade da saúde, você tenha como se virar e se reposicionar. 6 meses de despesa guardado numa poupança. Mas o comum hoje em dia é que as pessoas têm praticamente 1 ano de trabalho em dívidas. Assim, a gente vai tendo os nossos dias drenados por uma rotina insana que vai nos consumindo. E aí a gente se torna escravo de nossos desejos estragados e iludidos pela busca dessa tal felicidade. Se você tiver alguma dúvida se o dinheiro afeta ou não a sua vida espiritual, eu vou convidar você a considerar alguns textos comigo nessa manhã. O primeiro deles, eu tive o cuidado de projetar ali em cima, está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, e o verso 10. Eu vou pedir uma mãozinha. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, diz a Escritura. É um amor insaciável nas palavras de Salomão. E quem amar a abundância nunca se fartará de renda. É Salomão que diz agora em Provérbios, capítulo 11, o verso 4, de nada aproveitam as riquezas no dia, que diz? No dia da ira. Quando um dia nós prestarmos contas da nossa vida, diz Salomão, a riqueza não vai servir para nada. Mas, diz ele, a justiça livra da morte. É também Salomão, agora no capítulo 23 de Provérbios, que diz, não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria, não te cansa atrás do dinheiro, é o que ele está dizendo. Porventura, você colocará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu, como a águia. E para quem já teve muito dinheiro, sabe exatamente o que pode significar esse verso, você perder assim, muito rápido. Alguns dizem, quanto maior a altura, maior o tombo. O próximo texto, esse eu não projetei, esse eu quero que você abra aí, por favor, na sua Bíblia. É uma orientação de Paulo a Timóteo, primeira carta, último capítulo da primeira carta. Paulo, escrevendo ao jovem ministro, lhe faz uma advertência, com isso revela uma característica do mundo, e graças a Deus foi preservada tal consideração, porque nos ajuda a refletir no perigo que está por trás do que estamos tratando aqui. 1 Timóteo capítulo 6, observe comigo os versos 9 e 10, diz assim, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências. Eu não sei se você sabe exatamente o que significa a palavra, o significado da palavra concupiscência, mas a palavra concupiscência significa, ela está atrelada a desejo, ela está atrelada a algo quase que lascivo, obsceno, é um desejo obsceno. E Paulo está dizendo aqui ao jovem ministro, caem em tentação os que querem ficar ricos, nesses muitos desejos insensatos e perniciosos. Outras versões dizem desejos nocivos e loucos. Olha o que diz ainda o restante do verso, as quais afogam os homens na ruína, que diz a tua Bíblia? E perdição. Outros dizem perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro, diz o verso 10, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, nesse desejo de ficar rico, alguns se desviaram do quê? Da fé.
se transpassaram a si mesmos com muitas dores, está dizendo, estão causando sofrimento a si mesmos pelo forte desejo de se tornarem ricos. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Essa é a recomendação bíblica. A gente pode perceber nesses textos o perigo que o dinheiro representa. Me permita aqui fazer um breve resumo. Paulo está falando de queda, libertinagem, loucura, desvio da fé, perdição, ruína, dor. Isso que pode estar por trás dessa busca desenfreada pelo dinheiro. Mas Jesus, creia você, ele também tratou desse assunto. E eu vou dizer um negócio para você. Para quem sabia que teria muito pouco tempo aqui, se o nosso mestre resolveu gastar tempo para tratar desse assunto, eu e você devemos crer, porque ele merece a nossa atenção. Se ele resolveu mexer com esse assunto, é porque isso pode nos afetar diretamente. Então eu vou convidar você a ir a Mateus, capítulo 6. Porque agora Jesus, ele traz uma novidade em relação a esse assunto. Diferente dos textos que nós lemos anteriormente, Jesus nos apresenta algo novo, quando trata do assunto. Mateus capítulo 6, isso faz parte daquele sermão famoso, o Sermão da Montanha. Em algum momento ele julga ser necessário falar e instruir as pessoas em relação a essa matéria. Mateus capítulo 6, o verso é o 24, a Bíblia diz assim, você conhece esse texto, creio eu. Ninguém pode servir a dois, que diz a tua Bíblia? Senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a, que diz a tua Bíblia aí? Algumas Bíblias chamam de dinheiro, outras chamam de mamon, dependendo da versão. Você percebeu? Nas palavras de Cristo, o dinheiro ganha aqui um status de ídolo. Ganha um status de ídolo porque tem a pretensão de ocupar um lugar que pertence a Deus. Diferente dos textos, como eu disse, que nós lemos anteriormente, que tratam do dinheiro como uma coisa, Jesus aqui atribui a ele um caráter pessoal, se referindo ao dinheiro como alguém. Por que ele faz assim? Eu vou pedir permissão a você para fazer algumas considerações. Meu irmão, o ser humano não é maior do que aquilo que ele adora. A adoração pressupõe uma homenagem a algo maior que você. Uma submissão a alguém maior que você. Repito, ninguém é maior do que aquilo que adora. Por isso, eu e você, em teoria, pela fé que professamos, nós não nos curvamos diante de pau e pedra. Nós adoramos o Criador, infinito em poder. Adoramos aquele que fez os planetas com a ponta dos seus dedos e criou as estrelas com o sopro de sua boca. Nós adoramos aquele que não tem começo e que não tem fim. Nós adoramos aquele que mediu os oceanos com a concha de sua mão. Aquele que disse e tudo se fez. Mas, com o pecado, a nossa capacidade de adorar, ela ficou comprometida. A gente acabou adorando porque todos nós temos o impulso de adorar algo ou alguém. Mas o pecado nos afetou de tal maneira que agora a gente adora o objeto errado, e a gente facilmente se entrega à idolatria. E isso explica a nossa busca constante por modelos e referências. Isso explica a loucura de fãs por uma selfie com seu artista favorito. Isso explica os estádios lotados gritando o nome do craque do time. E mesmo dentro da igreja, damos um jeito de admirar figuras públicas. Colocamos algumas dessas pessoas em posição de risco por nossa conduta idólatra, como se houvesse alguma virtude inerente em qualquer um deles, seja cantor ou pregador. Naquela tola discussão em Corinto, Paulo parece sepultar essa questão. O que vocês estão falando? Que Paulo, que Apolo, que vocês estão falando? O negócio é Cristo.
A gente tem que se cuidar. Nem as virtudes, nem os defeitos do mensageiro, mas Cristo. Pedro parece ter entendido isso quando percebeu os olhares admirados daquela multidão, depois que ele e João curaram o paralítico no templo, e ele faz assim: por que vocês estão olhando para nós? Mas isso aí é assunto para um outro dia. Eu fiz uma rápida pesquisa, e no Antigo Testamento, Israel se curvou a Baal, Astarote, Moloque, Azera, Istar, Dagon, e a lista ainda continua. Um pouquinho mais de cuidado, numa pesquisa um pouquinho mais apurada, você vai ver. Era um povo inclinado à idolatria. Mas agora Jesus apresenta um outro Deus, adorado por muitos. E nesse tom pessoal, Jesus se refere ao dinheiro como um concorrente seu. Alguém que pretende tomar o lugar que deveria ser unicamente dele. Eu tenho visto, ao longo dos anos, o que o dinheiro pode causar. Brigas ridículas por heranças. Heranças gordas e magras. Disputa por mansões e por um casebre numa favela local. Litígios envolvendo a herança por uma grande companhia ou um simples comércio de bairro. Desconfiança e briga entre irmãos. Instabilidade matrimonial. E quantos crimes têm sido cometidos por amor ao dinheiro? Mentira, dissimulação, trapaça, corrupção, peculato, homicídio, adultério, ciúme. E eu não preciso ir muito longe para dizer a você o estado em que nós nos encontramos como nação brasileira por conta dos assaltos, das corrupções, quando eu me nego a dar uma nota fiscal na padaria, ou por grandes corporações que sonegam bilhões e outros em posições de poder desviando o dinheiro público da saúde e educação. Não entrando no mérito em si da ideologia ou da política, eu quero dizer a você, estamos cercados por todos os males, por conta do amor ao dinheiro e ao poder que ele traz. Mas não é só esse desejo pelo dinheiro que expõe a nossa ganância, a falta do dinheiro e o descontrole financeiro revelam também toda a nossa fragilidade. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, um órgão brasileiro, em 2017, o perfil do endividamento familiar no Brasil apontava que 60,8% das famílias estavam endividadas, quase 2/3 da nação. A metade destes tinha uma dívida acima dos 10 salários mínimos. O cartão de crédito era responsável por 76% dessa dívida. Alguns sem ajuda jamais conseguirão sair dessa. Aqui nos Estados Unidos não é muito diferente. A questão é que aqui os juros são muito mais baixos, gerando uma sensação de segurança que pode se tornar uma armadilha. No último trimestre do ano passado, o endividamento norte-americano alcançou os 13 trilhões de dólares. E um instituto econômico fez uma divisão, dividiu esses 13 trilhões de dólares por cada habitante do país, incluindo as crianças. Isso indica que cada habitante desta nação tem uma dívida média de 40 mil dólares, cada pessoa. E se você não está devendo 40 mil dólares, é porque alguém deve estar devendo 80. Crédito estudantil, mortgage, cartão de crédito, prestação do carro. Eu apenas gostaria de lembrá-los que a crise final tem um componente financeiro, que fica evidente na profecia. Comprar e vender. Você lembra Apocalipse 13? A importância de uma mensagem como essa, num sábado pela manhã, é que sua saúde financeira afeta o seu casamento, tira o seu sossego e compromete a sua espiritualidade. Naquele fantástico poema de Victor Hugo, Desejo, ele sintetiza em uma das suas estrofes uma visão incrível sobre o dinheiro, eu queria compartilhar com você. Ele diz: desejo, outro sim, que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático. Eu adoro isso. E que pelo menos uma vez por ano, coloque um pouco dele na sua frente e diga: você é meu! Só para que fique bem claro quem é dono de quem. Quando Jesus tratou desse assunto em Mateus capítulo 6, ele o trata como um Deus.
Mas Jesus não fez só isso. Você ainda deve estar aí com a página aberta de Mateus capítulo 6. Eu queria que você visse o verso seguinte, porque Jesus faz uma garantia aqui. No verso 25 ele diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Meu irmão, quem fez a advertência, cuida com o dinheiro, no verso seguinte fez uma promessa. Jesus não faz exigências sem dar garantias, e ele dá uma garantia porque o evangelho é assim, o evangelho ele é libertador. Com esse verso, que ele diz assim, não fica ansioso, ele não está aqui predestinando você a uma vida medíocre, ele não está financiando a preguiça, ou a indolência, ou a pobreza, dizendo o seguinte, deixa a vida te levar. Não é isso que ele está dizendo. Ele só está colocando as coisas no seu devido lugar. Olha o verso 31, 32 e 33. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe, Deus sabe do que você precisa. Olha a garantia. E agora, no 33, o clássico, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos tomar o Senhor por sua palavra. Ele disse, cuida, mas diz assim, mas não se preocupa, eu sei do que você está precisando. Olha para mim, não caia na besteira de achar que você pode gerenciar as suas contas sozinho. Os nossos valores estão estragados. As nossas prioridades estão invertidas. Quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, quando a gente não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, acontece o que aconteceu no tempo do profeta Ageu. Esse texto eu coloquei aí no quadro, na projeção. Ageu capítulo 1, verso 6. Semeais muito, foi o texto que a Duda leu. Recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. É possível que nessa manhã eu esteja falando para algumas pessoas que acham que o dinheiro não está rendendo. As coisas parecem que somem. Você trabalha, que nem um louco. E parece que a coisa, você está num emaranhado e não consegue sair disso. As razões que levaram Ageu a fazer essa advertência também é assunto para um outro dia. O que eu posso adiantar para você é que eles tinham colocado as coisas de Deus em segundo plano. Esse é o problema. Observe o que diz a palavra inspirada. Eu trouxe a você 2 textos. Vou pedir ajuda aí. Aqui se vê o poder da riqueza. A influência do amor ao dinheiro sobre o espírito humano é quase paralisador. São as palavras de Ellen White. As riquezas transtornam e levam muitos dos que as possuem a agirem como se tivessem perdido a razão, ficam loucos. Quanto mais possuem bens deste mundo, tanto mais desejam. Seu medo de passarem necessidade aumenta com a riqueza que possuem, você imagina. Tem a tendência de acumular bens para o futuro. São ávaros e egoístas, temendo que Deus não lhes proveja o necessário. Essa classe é realmente pobre para com Deus. Pode ter a conta recheada de dinheiro, podem ter imóveis e podem ter acumulado muita coisa, mas à vista de Deus são pobres. Ao se acumularem suas riquezas, nelas puseram a sua confiança e perderam a fé em Deus e nas suas promessas. O segundo texto, ainda no livro Conselhos sobre Mordomia. O amor do dinheiro é a raiz de quase todos os crimes cometidos no mundo. Os pais que egoisticamente retêm seus recursos para enriquecer os filhos e que não veem as necessidades da causa de Deus e não as aliviam, cometem terrível erro. Os filhos a quem pensam abençoar com seus recursos são com isso amaldiçoados. Severa e dura a advertência. Me permita ir com você ao último texto. Marcos capítulo 5. Enquanto você acha o texto, eu ainda vou fazer um comentário sobre o que acabamos de ler. As circunstâncias que levam muitos pais a vencerem na vida, as circunstâncias que desenvolveram a habilidade dos pais e o caráter dos pais a vencerem as privações,
Quando os pais aliviam demais o caminho dos filhos, eles tiram deles a oportunidade de crescerem e desenvolverem. E temos aqui instrução de que para o benefício dos filhos, a causa de Deus é negligenciada, nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Pois bem, como eu disse, é o último texto, eu queria encerrar com um episódio registrado no capítulo 5 de Marcos. É um episódio conhecido, eu queria que você atentasse para os versos 15 a 17. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E o verso 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quando o povo de Genezaré pediu que Jesus deixasse a cidade, eles fizeram uma escolha consciente. Apesar do benefício na vida do gadareno, e você lembra desse episódio, era um homem que vivia entre os sepulcros, com correntes, possuído por demônios. Jesus tem uma conversa com ele. Esses demônios, na hora que o homem vai abrir a boca para pedir ajuda, os demônios falam através dele, fazem um pedido, e estranhamente Jesus atende o pedido, e os demônios, eles são expulsos, e tomam os porcos, uma manada de 2.000 que estavam ali, e os porcos enlouquecidos, possuídos por demônios, saem e se jogam no precipício, morrendo afogados ali no mar da Galileia, na parte oriental. Isso causou uma bagunça danada na cidade. As pessoas ficaram admiradas, não só pelo estado daqueles 2 que foram libertos dos espíritos malignos, porque estavam ali agora com um outro aspecto. Alguns chegaram a duvidar, eram eles mesmos. Eles ficaram admirados, mas uma coisa tornou o episódio ainda mais assustador. Foi o prejuízo financeiro causado pela perda dos 2.000 porcos. Se eu perguntasse a qualquer cristão que eu conheço, ei, você expulsaria Jesus da sua vida? Eu aposto que ninguém dos que eu conheço admitiria tal absurdo. Em contato com essa história, somos levados a pensar que desprezar Jesus é algo que nós nunca faríamos. Será mesmo? Com honestidade. Não existe, será em nossa forma de viver algo que fazemos questão de preservar às custas da nossa relação com Cristo? Será que não temos pedido que Ele não interfira em alguns assuntos pessoais? Quanto da nossa privacidade resistiria a uma investigação? Quanto de nossa conduta sobreviveria a um interrogatório aqui na corte local? Quanto de nossos desejos resistiriam também a uma auditoria celestial? Meu irmão, Jesus tem sido o salvador de milhares, mas nem sempre o Senhor da vida deles. E Ele não pode ser salvador sem que Ele exerça domínio sobre a nossa vontade. Essa vontade estragada, cheia de frescuras e cacoetes, que o põe no banco do carona. Essa vontade obstinada, que segundo a descrição de Laodiceia, o deixa do lado de fora. Um cristianismo sem Cristo. Por favor, vá embora daqui. Foi o que aquelas pessoas disseram. A presença de Cristo, na perspectiva humana, às vezes dá prejuízo. Eu estaria falando para alguém nessa manhã que tem preferido deixar Jesus de fora em alguns assuntos pessoais. Seu namoro resistiria à presença de Cristo? Seu orçamento familiar tem revelado sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas? Suas transações comerciais atestam de sua fé? Suas negociações são honestas e transparentes? Você usa da astúcia e da política para alcançar alguns dos seus objetivos? Por favor, vá embora. Foi o que eles disseram. Eu vou lhe dizer aqui uma coisa.
você nunca vai tomar prejuízo fazendo a coisa certa. Nem nessa vida, nem na futura. As contas do egoísmo e da avareza nunca fecham. Mas a matemática de Cristo é perfeita. Ninguém pode servir a 2 senhores, disse o Mestre. E hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração.